Olá, boa tarde a todos. A gente vai começar um podcast sobre o título dele, o História Oral e Inflação dos anos 80 no Brasil. Olá, então meu nome é Rodrigo Ferreira Bonfim, sou aluno do curso de História da Faculdade Uniter, Polo Americana, licenciatura em História, conteúdo História e Historiografia do Brasil República. A gente vai falar sobre a inflação dos anos 80, o período de hiperinflação, no qual vamos explorar os momentos mais desafiadores da economia brasileira. Vamos falar sobre o período que impactou profundamente a vida de milhões de cidadãos brasileiros. Os anos 80 foram marcados de uma inflação galopante, incertezas e instabilidade. Então, a história oral da inflação dos anos 80, de acordo com a entrevista, abordaremos a vivência e as experiências durante a inflação dos anos 80, a crise que mudou o Brasil, no qual nesse podcast entrevistaremos a aposentada Luísa Bonfim. Nos períodos é frequentemente chamado de década perdida. Esse termo é utilizado devido ao período de estagnação econômica, hiperinflação e redução do poder aquisitivo. As principais consequências da hiperinflação foram a perda do poder de compra, impactando principalmente o setor secundário, no qual a indústria, né, industrialização, famílias priorizavam os itens essenciais, desorganização da economia, onde empresas e consumidores tinham muitas dificuldades para a tomada de decisões devido à instabilidade econômica. O planejamento também era muito difícil de fazer por conta dessas instabilidades, né? Muitos planos econômicos fracassados, onde muitas vezes intensificaram as crises e por fim, em 1994, com a implementação do Plano Real, ocorreu a estabilidade da moeda. E para compreender a vivência das pessoas comuns durante o período de hiperinflação no Brasil, nos anos 80, é fundamental captar a profundidade do impacto que esse fenômeno econômico teve na sociedade. A hiperinflação não foi apenas uma questão de números e estatísticas, mas uma experiência vivida diretamente por milhões de brasileiros que tiveram que lidar com a instabilidade e a incerteza econômica. Dar visibilidade a essas histórias permite que entendamos as estratégias de sobrevivência, as angústias e as adaptações que as pessoas precisaram fazer para enfrentar uma realidade econômica desafiadora. E aqui a gente vai entrevistar a Luiz Antônio Bonfim, que é natural de Santa Fé do Sul, mas morou grande parte da vida em Americana e São Paulo também na capital, né? Mas atualmente mora em Americana e ela vivenciou esse período da década perdida, dos anos 80, boa parte aqui no estado, na cidade de Americana e também na capital. Agora eu vou começar as perguntas, né? E ela vai respondendo agora. Como você lidava com a constante desvalorização do seu salário durante a década de 80? Havia estratégias que você adotava para tentar preservar o poder de compra? A gente abria mão de um monte de coisa. É fundamental para a vida da gente para sobrar um pouquinho para poder aguentar até o próximo pagamento. Abria mão de tudo, de lazer, de investimento, calçamento, todas essas coisas. Até chegar o dia do outro pagamento. E cada vez que ia no mercado, mais dinheiro e menos mercadoria. Qual era a sensação de receber o salário e precisar gastá-lo imediatamente para evitar a perda do valor devido à inflação? Isso causava ansiedade ou frustração no seu dia? Muita frustração, muita mesmo. Desânimo, instabilidades muito certas. A gente não tinha como fazer um planejamento para o outro mês, porque sabia que não ia ter condição. De que maneira a inflação afetava suas decisões de consumo? Você precisava priorizar certos produtos ou serviços em detrimento de outros? Sim, coisas essenciais a gente era obrigado a deixar para trás para dar prioridade para sobreviver mesmo, para sobreviver. De que maneira, como você organizava o orçamento familiar em um período de inflação tão alta? Era possível planejar compras a longo prazo ou tudo precisava ser feito de maneira imediata? A gente fazia a compra do mês mensal, né? E o que sobrava do pagamento era só para pagar ou coisas com aumento, tudo com aumento. Se sobrasse, né? Mas era muito difícil até o outro pagamento, porque cada vez que a gente ia no mercado era um preço diferente, sempre acima da tabela. E a última pergunta aqui, né? Como era a experiência de ir às compras durante esse período? Você notava aumento de preços frequentes nos produtos básicos e como isso influenciava as suas escolhas?
A gente ia ficando cada vez mais só com restrição de coisas principais mesmo. Que a gente não podia ficar sem. Tudo limitado. Além de ter muito pouco comércio, era tudo limitado. Não tinha como estocar a mercadoria para ganhar, ter mais condição de ter mais mercadoria dentro de casa. Não tinha condição. Então, como a gente acabou de perceber aqui na entrevista da Dona Luísa Bonfim, é, a gente pode perceber que essa história de como ela tinha que se adaptar à situação é a realidade de muitas famílias daquela época, né? A gente pesquisando sobre o assunto, né, chegava a ter situações, gente, de saqueamento de supermercado, né? A situação era tão desesperadora que tinha pessoas, os altos índices de desemprego, né, hiperinflação, pessoas saqueavam o comércio no desespero para sobreviver, né? Infelizmente isso foi muito comum também, né? Falta de um produto no mercado, teve uma época que era carne, né? Leite também, então os produtos eram fracionados para conseguir cobrir toda a população, né? Medicamento também tinha dificuldade para ter conseguir medicamento, né? Produtos importados, dificuldade, porque acontece, por conta da instabilidade econômica do país, também afasta investimento estrangeiro, então isso aí dificulta mais ainda a retomada da economia. Até que chegou quase na metade do século, dos anos 90, com o Plano Real, né, com a criação do Real, a economia teve uma estabilidade ali, né, e a hiperinflação foi que eu falo, combatida praticamente, né. A gente ainda vive alguns períodos de inflação, principalmente em combustíveis, né, mas nem se compara a esse período, né, que foi muito desafiador para a população e para a economia brasileira. Então, desde já, agradeço a atenção de todos e bom dia.